Pois é, meus amigos, acabou. Copa do Mundo pra nós. Primeiro porque nosso infinito pentacampeão, porque não sai disso, foi eliminado. E agora, um dos nossos ídolos, de muitos brasileiros, inclusive meu, Cristiano Ronaldo, saiu também junto com Portugal, né? Inglaterra saiu agora, putz, muito chato, cara. Não deveria ter tido esse encontro agora de França e Inglaterra, isso tinha que ser uma semifinal, né? Mas eu estava torcendo, depois da eliminação do Brasil, de uma final Portugal e Argentina. Imagina ali Cristiano Ronaldo e Messi se cumprimentando, aquela resenha, que legal. Mas cara, última Copa de Cristiano Ronaldo. O Neymar não é a última não, mas muita gente está dramatizando isso, mas não será. Mas eu queria falar hoje sobre dois pontos, tá? Que me chamaram muita atenção nessa Copa do Mundo. Fica comigo até o final. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, compartilha, curte, porque eu sei que você tem muito para falar desse tema, beleza? Fica comigo até o fim. Falar do Tite nessa Copa do Mundo é chovendo molhado. Se tem alguém que gostou do trabalho dele, deve ser algum saudosista corintiano ou coisa no gênero, mas acho muito difícil porque ele já vem sendo contestado desde a Copa de 2018. Aí muita gente falava que era a primeira Copa, balá, 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 aquela coisa toda, aquela nutelice toda. Depois começaram a questionar ele por causa dos confrontos que ele fazia com times muito pequenos, seleções muito pequenas, que isso não dava casco pro Brasil. Então por isso eu já nem torcia pro Brasil. Comprei essa camisa aqui porque eu achei ela da hora e só por isso. Mas eu não assisti nenhum jogo dessa Copa, pra vocês terem uma ideia. Porque já estava muito tendencioso, muito previsível. E eu não queria criar expectativa nem frustrações comigo mesmo, porque eu sou amante desse país. Eu amo o meu Brasil. Eu torci muito para a seleção brasileira até 98, depois do que aconteceu lá com o Ronaldo, eu parei de torcer. Assisti 2002 porque não tinha jeito, cara. Aquele time era terrível, não tinha como assistir. Mas quando foi 2010, por exemplo, 2006, 2010, totalmente desanimado, né? E assim vai. Mas eu queria falar aqui dos comentaristas brasileiros, tá? Jornalistas brasileiros, em especial jornalistas de esporte, porque, cara, é ridículo como os comentaristas brasileiros não são tão assertivos naquilo que eles falam, são muito tendenciosos. Jogou bem é bom, jogou ruim é ruim, ganhou é bom, não ganhou é ruim, e assim vai. Sabe, quando o Brasil sapecou lá, fez uma goleada, acho que foi 4-1, Brasil! Depois, depois perdeu, aí passou a ser ruim, e assim vai. Criticaram o Tite porque colocou o time reserva, e aí desembalou o time, um monte de coisa. Mas, cara, desde a escalação do elenco, os 26 atletas, já estava sendo questionado porque Daniel Alves estava indo, já estava sendo questionado porque Dudu não foi, já foi questionado porque Gabigol não foi, mas isso toda a seleção tem, principalmente a brasileira. A gente sabe disso, é normal, tá? Mas, depois dessa eliminação do Brasil, principalmente, o que eu vi de jornalista cornetando o Tite, mas pelos motivos errados, isso me incomodou. Porque o Tite sempre foi endeusado pelos jornalistas, sempre. E o que mais irrita é que depois que acabou, o Tite já tinha avisado que ele não ia continuar na seleção brasileira, muito antes dessa Copa, né? Ele falava que o ciclo dele ia encerrar depois dessa Copa. Legal, foi louvável a atitude dele, ainda que eu não goste do Tite. Porque ele não esperou ganhar ou perder para falar que ia sair, ele já avisou que ia sair, pronto, que ia dar vez pra outra. Aí começou novamente aquele modismo, aquele monte de modinha falando que Brasil tem que ter treinador sul-americano. Dos 23, 22 principais clubes do Brasil, pelo menos 8 já são estrangeiros. O que é que vai acontecer? Não vai ter mais treinador brasileiro? É isso? Acabou o treinador brasileiro? É isso? Eu sou contra, né? Eu sou contra esse negócio, porque o jornalista brasileiro, ele é muito modinho, ele é muito tendencioso. Eu me lembro quando o Fernando Diniz estava no Audax, ele era endeusado. Saiu do Audax e foi para outros clubes. Foi para o Atlético Paranaense, enquanto o Atlético estava lá em cima, foi endeusado. Não ganhou título, depois entrou o Thiago Nunes, aí ele já não prestava mais. E assim vai. O Muricy Ramalho por muito tempo foi endeusado pela imprensa, muito tempo. Começou a perder, já não prestava mais. Sendo que o Muricy Ramalho, para mim, está entre os 5 principais treinadores da história do futebol brasileiro. Tá? Inclusive ele recusou a seleção brasileira quando ele era treinador do Fluminense. Tá? Ponto. Depois, Tele Santana foi muito cornetado pela imprensa, tá? Pasmem. Felipão já foi muito cornetado. Bicho, quando o Felipão tomou aquele 7-1, então, nossa,
Aí o homem já não valia mais nada. Aí começou a fazer um bom trabalho novamente agora aí pelo Atlético Paranaense, ficou bom de novo. Cara, como é fácil ser jornalista no Brasil dessa forma. Eu não tô tirando mérito do estudo de ninguém, de quem se qualificou, mas cara, falem o que vocês realmente sentem. Nós temos bons jornalistas e eu vou citar alguns aqui. Da Globo nós temos o Caio Ribeiro, é maravilhoso, um baita. Infelizmente ele não tem liberdade lá na Globo, né? Até porque a Globo é tudo o que nós já sabemos. A Globo ela é muito bem representada pelo Casagrande. Casagrande é perfeito para Globo, tanto que nunca saiu de lá e nunca vai sair. Ponto, né? Você tem a Band, cara, a Band era para ser uma potência no jornalismo esportivo do Brasil. Era para ser, mas por que não é? Porque também é representada por um Neto da vida. Neto, cara, não tenho nada contra ele, até porque eu acho que ele é um personagem, eu não acredito que aquilo seja ele. Aquela forma que ele agrediu o Tite com palavras, eu não concordo com aquilo que ele falou. Eu nunca vou ser favorável a ninguém, agredir ninguém de forma nenhuma, inclusive de palavras, tá? Então, mas ele tem bons comentários. O problema do Neto é que ele cai em descrédito quando ele não entende que seleção é um grupo de 22 a 26 atletas. As seleções do Neto tem mais ou menos uns 70 atletas, eu nunca vi isso. Tem mais ou menos 70 jogadores da seleção do Neto. Então aí ele perde um pouco do crédito nisso. Cara, faz uma seleção de 22 atletas que todo mundo vai te dar crédito. Ponto. Eu sei que você não liga e nem vai ver meu vídeo, Neto. Eu sei disso. Mas, cara, você era um cara que era pra ser muito bom, que você tem boas opiniões. Só que esse teatro seu é muito chato. E a forma que você não valoriza, você fala mais do Corinthians por causa da torcida, mas não fala do Guarani, é outra coisa que tira seu crédito também. Porque quem te deu tudo que você tem não foi o Corinthians, foi o Guarani. Porque por causa do Guarani você foi pro Corinthians. A gente tem que respeitar nossas origens, beleza? Então fala um pouco mais do Guarani, que você vai também aumentar a sua credibilidade. Eu sei que você não precisa, mas beleza. Do Sport TV. Sport TV, cara, tem baitas caras que poderiam ser menos políticos, mas não dá pra deixar de falar do PVC, que é um cara que é uma enciclopédia ambulante, é um cara muito bom, mas também é uma extensão da Globo, faz parte do Grupo Globo, então não dá pra esperar muito, esses caras são tudo robô, tá? Tudo robô, né? Agora, cara, hoje o legal do YouTube é que ele dá a liberdade de você falar o que você pensa, de você se expressar, dá a liberdade de tudo isso daí. Então, eu pego assim, por exemplo, no YouTube, eu sou fã, tá, do canal do Nicola, não tem como. Nicola ele é um baita de um jornalista, pra mim o melhor, na verdade. Você tem agora um cara que tá estourando no YouTube, que eu era muito fã dele, que era o... Era novo, que era da TNT também, ele foi do Fox Sport, Facincani. Facincani, eu era muito fã do Facincani. Enquanto ele não se retratar com o Cuca, eu não vou ser mais fã dele. Porque o que ele fez com o Cuca é desumano. Ele agrediu o Cuca. Tudo que eu falei do Neto, agora eu vou estender para o Facincani. Tem que tomar cuidado com as palavras. Existe uma pessoa do outro lado. Existe um cara do outro lado que tem filho, tem esposa, tem neto. E você agredir da forma que você agrediu o Cuca, Facincani, você não precisa disso. Você é um cara que é muito bom. Para mim, você é um dos melhores jornalistas esportivos. Tá? Mas quando você entra num embate... Você pega pesado, você parece uma mulher em discussão. Mulher, quando você discute com uma mulher, cara, é difícil, porque elas pegam pesado. É impossível um homem ganhar uma discussão com uma mulher, é impossível. Por isso que muitos vai pra violência, porque são idiotas, porque não aguenta na língua, aí quer ir pro braço. Eu não concordo também. E fala assim, Cani, você agiu como uma mulher. Lá nas suas discussões você age como mulher. Você fica acuado, aí você fica desesperado. Calma, cara, faz parte perder discussão. Faz parte você perder um embate. Faz parte a sua opinião ser divergente da dos outros. E se você não está acostumado com isso, você está no ramo errado. Porque ser jornalista é ser formador de opinião, mas nem todo mundo vai concordar com o que você fala. E esse é o legal do debate. Por exemplo, você pega lá o Energia 97. Energia 97 tem umas discussões bem legais lá. O Mano, cara, é um baita num técnico, cara. O cara manja muito de futebol. E a gente sabe que é um personagem, tudo que ele faz da parte do Corinthians. Já o Marcão um pouco mais sentimentos. O melhor de todos pra mim ali, no quesito conhecimento de futebol, era o Ale Oliveira, que infelizmente saiu fora de uma forma totalmente injusta. Mas o Ale Oliveira pra mim é monstro, cara. É monstro. Tanto que esse cara faz sucesso onde ele vai. Onde ele vai, ele faz sucesso. No TNT, cara, Formiga, cara, baita monstro, cara, baita monstro. O cara manja demais. Pra mim, um dos melhores também no quesito histórico. Ele manja demais. Mas, mais uma vez, quando você vê os jornalistas falando, por exemplo, tiveram coragem de cornetar o Casimiro. Casimiro foi o melhor brasileiro na Copa.
Cornetaram o Alisson baita de um goleiro. Marquinhos errou o pênalti, mas é um baita de um zagueiro. Ele não deveria estar batendo aquele pênalti, ponto. Né? Thiago Silva não deveria estar nessa Copa, porque o Thiago Silva, ele poderia entregar mais do que ele entrega, porque pra mim ele entra entre os principais zagueiros da história do futebol brasileiro. É que ele não estaria na minha seleção. Por exemplo, o Juan foi muito melhor do que ele, o Lúcio foi muito melhor do que ele. E tem vários outros que foram muito melhor do que ele aí. Né? O Edmilson, pra mim, cara, Edmilson pra mim era um baita de um zagueiro. E assim vai. Aí, agora, quando você tem um país, uma seleção que tem Danilo. O que o Danilo ainda faz em seleção? Danilo é obsoleto, é um ex-jogador em atividade. Mas tem algum outro pra função? Muitos vão falar que tem aquele menino lá do Atlético Paranaense que vive se machucando, ex-jogador do Corinthians, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, o Brasil não forma laterais. Não forma. Poderia ter levado o Felipe Luiz do Flamengo. Também acho que poderia ter levado o Felipe Luiz do Flamengo. É que o Felipe Luiz do Flamengo é um ex-jogador em atividade que tá ficando velho. Tá ficando velho e fatalmente também tem que parar. Era para ser o substituto imediato do Marcelo, assim como foi muitas vezes, mas infelizmente o Felipe Luiz também não aproveitou a oportunidade. Mas quando você pega uma seleção, por exemplo, que um dos ídolos dessa seleção é o Paquetá, o que o Paquetá fez pelo futebol até hoje, além daquela dancinha muito legal que ele faz? Ele jogou bem no Flamengo? Jogou. Tem um futuro? Tem. Mas não é esse ídolo todo, é um jogador comum. Ponto. Jogador comum. Ponto. Quando você pega uma seleção que Everton Ribeiro é escalado, o Everton Ribeiro ainda tem muita gente que é viúva do Everton Ribeiro da época de 2019. Depois de 2019, Everton Ribeiro nunca mais jogou nada. Ele virou uma sombra do Arrascaeta, que ninguém tem coragem de deixar ele no banco. Mas ele é uma sombra do Arrascaeta, não chega nem perto. Ele não joga 50% do que o Arrascaeta joga. Tá? Não tem. Se é para ser um meio-campo reserva do Brasil, sabe quem deveria ser? Lucas Moura. Porque é um jogador de velocidade, entraria ali para. Mas o Everton Ribeiro, o máximo que ele faria é cadenciar jogo. Então para esse jogo ele seria bom porque ele seguraria a bola. Não seguraria. Ele ia entrar em pânico e ia ficar toda hora tentando achar o Neymar para tocar a bola para ele. Porque essa seleção jogou em função do Neymar. E o coitado do Neymar jogou debilitado, todo mundo sabe disso. E isso vai vir à tona daqui a pouco, tá? Daqui a pouco ele vai fazer igual o Kaká fez em 2010. Kaká em 2010 ele demorou pra falar que estava jogando bichado na Copa. E depois de um tempo ele foi lá e declarou. É o que vai acontecer com o Neymar também. Fatalmente vai vazar um vídeo, um áudio, alguma coisa do Neymar falando: eu não estava 100% nessa Copa, balalá, balalá, balalá. Esses videozinhos, esses áudiozinhos que vazam sem querer. Beleza? Quem mais? Vinícius Júnior, putz, moleque, monstro, tem um potencial gigantesco, vai ser um dos maiores jogadores do mundo, quiçá do Brasil, né? Tava jogando bem a Copa? Estava. Merecia ser sacado? Não merecia ser sacado. Por que não merecia ser sacado? Por quê? Porque um craque, ele pode fazer alguma coisa até no último minuto do jogo. Por exemplo, o maior exemplo é o que aquele idiota daquele treinador da seleção portuguesa fez de ter tirado o Cristiano Ronaldo do time. Não se tira Cristiano Ronaldo do time, não se tira Messi do time, não se tira Neymar do time, não se tira. Né? Não se tira. 98, muita gente cornetou, né, o Zagallo porque colocou o Ronaldo lá na final, mas quem não colocaria? Entendeu? Quem não colocaria? Então craques tem que jogar. Eu falei idiota, mas me perdoe porque eu não gosto desse negócio de ofender ninguém. Agora, um cara que não deu... dessa seleção que o Tite montou, 2 caras não estariam pra mim, 2 apenas. Assim no time titular, tá? Time titular. Mas eu esqueci que o Rafinha não estaria pra mim como titular, jamais. Jamais estaria como titular. E o Paquetá, esses 2 não estariam no meu time titular. Tá? Ali no lugar do Paquetá, facilmente entraria um Dudu da vida, por exemplo, se ele tivesse sido convocado. Mas não foi. Paciência, né? No lugar do Rafinha, oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Cara, é impressionante, porque no lugar do Rafinha, o que não faltavam eram alternativas. O Rodrigo era uma baita de uma alternativa. Aí você jogava o Vini pro lado direito, apesar que o Vinícius Júnior ele joga do lado esquerdo, não tem jeito. O problema do Vinícius Júnior é que ele joga na mesma posição que o Neymar. O Neymar é craque ali no lugar do Vinícius Júnior. Esse negócio do Neymar jogar centralizado, isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Mas no PSG ele joga assim, mentira, no PSG ele joga livre. Ele joga flutuando no PSG, tá? E ele só não joga muito caindo mais na ponta esquerda, porque nada mais, nada menos que Mbappé joga ali. Aí não tem como, porque Mbappé é o dono do time e tal. Mas infelizmente o Vinícius Júnior e o Neymar ocupam o mesmo espaço do campo. Tá?
Mas, por exemplo, um cara que ali jogaria fácil no lugar do Rafinha era o Antony. Só que esse time do Brasil não jogou feliz, não jogou leve e não entregou tudo. Agora eu vou fazer uma crítica aos jogadores brasileiros. Agora é uma crítica, tá? Aos atletas brasileiros e à comissão técnica brasileira. Ainda que eu torci muito para que eu estivesse errado, torci muito que o Brasil fosse até a final, ganhasse da França na final, torci muito, tal, mesmo não assistindo jogos, mas eu tenho que fazer uma crítica aqui. O Rodrigo, ele fez ele deu uma entrevista recentemente falando que os atletas do Real Madrid, eles se vestem normalmente para qualquer jogo, porém para Champions League eles usam terno. Por quê? Pelo grau de seriedade que eles dão pro evento. E quem é o maior campeão da Champions League mesmo? Ah, lembrei, Real Madrid. Porque eles levam a sério. Agora, quem é o maior campeão de Copas do Mundo? É o Brasil. É o Brasil. O Brasil nunca mais vai ter aquele quarteto que teve, né? Nunca mais vai ter o quarteto dos R's lá, né? Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos e Robinho, ou o próprio Ricardo, que é o Kaká, que era um monte de R. Nunca mais vai ter isso daí. Nunca mais. O Brasil nunca mais vai ter Pepe e Pelé, nunca mais vai ter esses caras. Nunca mais vai ter Zico, nunca mais vai ter esses caras. Que o Brasil tem é isso. E esse time do Brasil, ele está sim entre os 3 principais times do mundo hoje. Eu colocaria como quarta potência. Hoje, numa escala de potência mundial, primeiro lugar para mim, França. Segundo lugar para mim, hoje, estaria a Inglaterra. Em terceiro lugar, a Espanha. Em quarto lugar, eu colocaria o Brasil. Porque, infelizmente, a Alemanha, não sei que raio que aconteceu com a Alemanha. Tá muito estranho esse negócio. Eu prefiro não me estender aqui, porque essa Copa tá muito estranha. Mas colocaria. Portugal não tá à frente do Brasil, mas tá ali, quinto, sexto, tá ali. Então o Brasil tinha time, tinha elenco, tinha tudo, mas tinha que levar um pouco mais a sério. Pô, todo mundo criticando as dancinhas do Brasil, tal, não sei o que, dá uma segurada. Ganha primeiro, as coisas se comemoram depois de vencidas, não antes. Não adianta você ganhar uma batalha e não ganhar a guerra. Ou é o contrário, sei lá. O importante é sempre o resultado final, dá uma segurada. Neymar, essa era a sua Copa. Vinícius Júnior, essa era a sua Copa. Antony, essa era a sua Copa. Richarlison, pô, Richarlison, eu não sou fã do Richarlison, cara. Quem já teve? Luiz Fabiano, Adriano, Romário, Ronaldo, Fred, Adriano, como atacante hoje ter Richarlison é difícil, gente. Mas tem alguma coisa melhor do que ele? Eu tenho o Firmino. Sei lá, cara, não sei, porque o Firmino ficaria muito parado ali na frente e não teria ninguém pra mandar a bola pra ele. Por quê? Todos os caras que jogam ali na frente gostam de fazer gol. Vinícius Júnior gosta de fazer gol. Neymar nem se fala. Então todos esses caras gostam de fazer gol, então não teria ninguém pra ficar colocando bola pro Firmino. Não teria. Ah, mas o Firmino seria um bom pivô. Richarlison foi um bom pivô. Foi um bom pivô. Tá? Tite errou muito? Errou. Mas a maioria dos treinadores não fariam muito diferente dele. O que eu faria, talvez, diferente nessa é atender o público. Na hora do sufoco ali, você poderia ter usado um pouco mais o Pedro. Pedro, cara, é um cara que cheira gol. Pedro é um cara que cheira gol. Se você tivesse um Gabigol ali, é um menino que ele é arrogante, é prepotente, é soberbo, é pernão, mas ele tem bola. Ele catimba, ele segura lá na frente. Esse jogo que o Brasil estava ganhando de 1-0 contra a Croácia, faltando 5 minutos. Se o Gabigol tá ali, ele chamaria pelo menos umas 4 faltas na frente. Faria, ele seguraria muita bola lá na frente. Então esse tipo de coisas que às vezes salta pro Brasil. As variações táticas do Tite sempre foram ruins, tá? Sempre. Ele sempre foi um cara que fala bonito, fala social, que cativa, é o paizão. Aí isso acaba enrolando algumas pessoas que não conhecem de futebol. Mas ele nunca teve variação tática. Se você pegar o próprio Mano Menezes, que é um retranqueiro, filho da mãe, tem mais variação tática do que ele. E agora, para vocês jornalistas que ficam falando que só tem Abel Ferreira que poderia substituir o Tite, só tem Pepe Guardiola para substituir... Ah, para de falar bobagem, cara. Imagina o Rogério Ceni aí no lugar do Tite nesse jogo. O Rogério Ceni, maior perna que ele seja, ele foi campeão por onde ele passou. Ele foi campeão em todos os times que ele passou, a não ser o Cruzeiro. E o que aconteceu com o Cruzeiro? Vocês viram depois, ficou 3 anos na Série B. Rogério Ceni tem um baita de um futuro como treinador.
O Rogério Ceni na Europa, ele seria um monstro. Porque ele é muito inteligente, ele só é soberbo, ele precisa ter um pouco mais de humildade. Que é o que eu acabei de falar da seleção brasileira. Tenha um pouquinho de mais de humildade. Ah, o Cristiano Ronaldo, ele não é humilde, tá? Ele não é hoje. Porque ele chegou onde ele chegou. Mas primeiro você chega, depois você canta a vitória. Depois você tira sal, depois você faz as coisas. Antes não. E sabe quem é um treinador, pra mim, cara, que hoje seria fácil ser treinador da seleção brasileira? Seria fácil. Não vou falar nem do Cuca, que pra mim é um baita um treinador também, mas também tem que baixar um pouquinho a bola, parar com esse negócio de ficar saindo dos clubes no meio do trânsito, de ficar anunciando toda hora se não fica, se não fica. Ele tem uma instabilidade muito grande. É que o Cuca, ele tem problema psicológico. Então ele precisa ser tratado, ponto. E eu torço pra que ele se trate, porque eu sou fã do Cuca. Ele fez um trabalho maravilhoso no Goiás, fez um trabalho maravilhoso no São Paulo, fez um trabalho maravilhoso no Atlético Paranaense. O Cuca é monstro, eu sou fã do Cuca, fez um trabalho maravilhoso no Palmeiras. O Cuca, quando ele treinou o Palmeiras, eu avisei quando ele perdeu 4 jogos. Calma, que esse é o Cuca. Ele vai perder esse jogo, mas ele vai ser campeão. Foi dito e feito, foi campeão. Falei pro meu amigo finado Luciano, que Deus o tenha. Que era um saudoso palmeirense. Então, eu sou fã do Cuca, só que ele tem que dar uma segurada. Não merece as críticas que o senhor Facincani fez, não merece, até porque ninguém merece. Mas é um baita bom treinador. Outro baita treinador. Agora, pra mim, e eu finalizo aqui, pra deixar você me arrebentar aí nos comentários. Pra mim, o cara mais qualificado hoje para ser o treinador da seleção brasileira, Renato Gaúcho, não. Cuca, não. Rogério Ceni, não. Abel Ferreira, não. Pepe Guardiola, muito medo. Pepe Guardiola tá pedindo 8 milhões pra assumir a seleção brasileira. Não. Fernando Diniz. Fernando Diniz, cara, eu sou muito fã desse cara. Ele tem variação tática, ele vai pra cima. Eu lembro que um jogo que ele tava treinando São Paulo, e principalmente depois que teve esse negócio da pandemia, que pôde ter 5 alterações, aí que ele ficou melhor ainda. Vai falar mal do Fernando Diniz pra torcedor do Fluminense, pro dirigente do Fluminense. Um cara que até uns dias atrás daí, eu ganhava 150 mil, vai ganhar 1 milhão no Fluminense. É monstro o Fernando Diniz, é monstro. Fala mal dele pra diretoria do São Paulo. Quem tirou o Fernando Diniz e tirou o título do São Paulo, que estava ganha, 7 pontos na frente, sabe quem foi? Foi aquele Perninha. Eu não quero nem citar o nome dele. Foi ele que colocou elenco contra o cara, tal. Mas Fernando Diniz é monstro, é muito bom. É muito bom. Por onde ele passou, ele fez bons trabalhos. E eu imagino ele nesse jogo do Brasil. Que o Brasil estava ganhando de 1-0, 5 minutos. Cara, ele colocaria até a mãe dele lá como zagueira. Colocaria até o presidente do clube lá como zagueiro. Ele seguraria tudo lá atrás. Seguraria tudo. E se o Brasil tivesse precisando fazer gol, ele faria como ele fez nesse jogo que eu estava falando de São Paulo. Que ele tirou todos os zagueiros. São Paulo jogou sem zagueiro, colocou só atacante. Meteu 5 atacantes lá, o São Paulo fez gol, depois ele foi lá e colocou outros zagueiros. Isso é treinador, cara. Tem que ser louco, e ele é louco. O Fernando Diniz é 13 das ideias, é 13, mas ele é muito bom. Eu lembro de um jogo de São Paulo contra o Fluminense, que o Fred era do Fluminense. E o São Paulo arrebentou o Fluminense. O Fred deu a seguinte declaração: não dá pra jogar contra o São Paulo. O São Paulo é doido. Esse time do Fernando Diniz é doido. O lateral é atacante, o zagueiro é lateral, o meio campo é goleiro. É tudo misturado. Você procura o cara aqui, quando ele vai ver se tá do lado do outro. Não dá pra marcar o São Paulo. Os jornalistas na época, quando o São Paulo estava 7, 8 pontos na frente do segundo colocado brasileiro, falavam: ninguém para o São Paulo do Diniz. Galvão Bueno cansou de falar isso. Então Fernando Diniz, pra mim, cara, hoje é o meu treinador preferido no Brasil. Fernando Diniz foi cogitado, porque as pessoas não têm coragem de falar. Não tem coragem. Mas há boatos aí que ele chegou a ser cogitado no Flamengo. Fernando Diniz, com esse time do Flamengo na mão dele, você é louco. Você é doido. Dorival Júnior, gente, maravilhoso, muito bom, mas infelizmente, cara, ele foi muito usado pelo Flamengo. É chato o que o Flamengo fez com ele, né? É chato. O Flamengo não respeita treinador nenhum, não sei o que lá. Não quero falar de Flamengo não, porque o Flamengo é um time que eu tiro o chapéu pelas conquistas, pelos times que montam, mas às vezes fazem uns negócios que não são muito legais. Inclusive que fizeram com o Rogério Ceni. Inclusive fizeram com o Dorival. Né? Tiraram o treinador do Corinthians aí, mas o cara tava no final do contrato e aí nem quero saber disso. A minha crítica aqui é aos jornalistas brasileiros. Parem de ficar sendo modinha. Falem o que vocês realmente pensam. Que vocês são inteligentes pra isso. Vocês são bons. Só que parece que vocês querem falar o que a torcida quer ouvir. O que o público quer ouvir. Eu sei que tudo é marketing, mas não precisa de tudo isso. Dá pra dar uma segurada. Eu sei que dá. Tá?
Meus parabéns aí a vocês que são idôneos, imparciais nos seus comentários. Eu não citei nenhum nome de jornalistas mulheres aqui. Por quê? Porque eu não vejo muitas comentaristas mulheres. Eu sou fã desses caras aqui que eu citei, então a minha crítica só é para quem eu sou fã. Se eu não gosto, eu nem cito o nome. Ou se eu não conheço, eu não cito o nome. Então os nomes que eu citei são jornalistas que eu admiro, que eu gosto, que eu acompanho. Então eu posso falar. Porque eu tô sempre lá vendo os conteúdos. Eu assisto mais os pós-jogos do que jogos. Os jogos que eu assisto depois que teve, justamente para eu ver o comentário dos comentaristas. Energia 97 eu escuto todos os dias, porque eu sou fã daqueles caras lá. Sombra, monstro, 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 monstro. Não me representa como São Paulino, porque quem me representa como São Paulino é o Marcão. Porque ser torcedor é ser sentimento, cara. Mesmo você não tendo razão às vezes, mesmo você sendo 13 das ideias às vezes. Ser torcedor tem que ser doido mesmo. Agora, jornalista tem que ser imparcial. Tá? E não é o que muitas vezes a gente vê do jornalismo. A gente vê uma tendência para aquilo que vai viralizar, aquilo que vai dar like, aquilo que vai dar compartilhamento, aquilo que vai dar mídia. E vocês não precisam disso, cara. Vocês são inteligentes pra caramba. Neto, eu sou teu fã, cara. Seja quem você é, igual o Edilson falou uma vez, Neto não é aquilo. Eu não te conheço pessoalmente, mas sou fã do seu trabalho e eu acho que você não precisa ficar ofendendo as pessoas como você ofendeu o Tite. Então, não acho que você precisa disso não. Tá bom, gente? Beijo a todos, um forte abraço. Tchau.